Olá pessoal, Eliane da Silva começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o custo de vida aqui na Inglaterra, ok? Então eu vou dizer mais ou menos quanto é que você precisa gastar mensalmente para ter uma vida digna no Reino Unido, né? Sem muitos exageros ou sem muitas extravagâncias, mas uma vida confortável, pessoal, uma vida sem apertos, uma vida sem sufoco, ok? Então, o vídeo de hoje eu vou trazer diferentes perspectivas, né? Vou trazer diferentes perspectivas de quanto vocês precisam gastar mensalmente para vocês se manterem no Reino Unido, sendo apenas uma pessoa solteira ou então sendo um casal, ok? Então, se isso é um vídeo que te interessa, fique até o final. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, ok, pessoal? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Antes de eu começar a falar sobre o custo de vida no Reino Unido, eu quero referenciar algumas coisas, pessoal. Primeiro, esse vídeo será totalmente baseado naquilo que foi a minha experiência até ao momento, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, eu vou me basear também naquilo que é o meu estilo de vida, ok? Porque cada um tem um estilo de vida diferente, né? Tem uns que precisam de mais gastos, tem outros que precisam de menos gastos. E então eu vou me basear naquilo que é o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa super simples, ok? Eu não tenho gastos exagerados. Eu sou muito pé no chão com aquilo que eu gasto ou a forma como eu gasto o meu dinheiro. Então, pessoal, eu não tenho custos exagerados, ok? Mas eu sempre me mantive no Reino Unido de uma forma estável, sem passar apertos, ok? E sem passar vontade também, dentro daquilo que é o meu estilo de vida, ok, pessoal? Terceiro ponto, para vocês também terem em consideração, é que eu fui por muito tempo uma pessoa solteira, ok, pessoal? Eu não tinha nenhum companheiro, não tinha nada, eu pagava todas as minhas contas sozinha. Por muito tempo, pessoal, por muito tempo eu paguei as minhas contas sozinha, ok? Só recentemente é que eu me casei e depois eu comecei a morar com o meu marido e atualmente eu divido as contas, né, com o meu marido. Então, eu sou mais indicada em aconselhar, né, em dizer sobre pessoas solteiras e casais e não muito sobre pessoas que têm filhos já, ok? Casais com filhos, ou uma mãe solo, um pai solo, ou então um casal que tem filhos. Não é o meu lugar de fala, porque eu não tenho filhos ainda, ok? Então, essa parte é uma parte que eu nem sequer me preocupo, pessoal. O custo de vida de uma criança aqui no Reino Unido, eu realmente não sei, pessoal, não sei, também não pesquiso. E, vou descobrir com o tempo, pessoal, ok? Vou descobrir com o tempo. Quando eu descobrir que eu vou ter um filho, aí também que eu vou descobrir quanto é que eu preciso para ter. Mas atualmente, pessoal, eu não tenho pesquisado, eu não sei também qual é o custo de vida para uma família com filhos. Então, esse não vai ser o meu lugar de fala, ok? Mas você que é pai, você que é mãe, você que tem esse tipo de responsabilidades, né, filhos, né, você que tem uma família constituída com filhos também, fica aqui no meu vídeo para você ter uma noção mais ou menos de quanto é que um casal consegue compartilhar as contas, ou mesmo até uma pessoa solteira, e a partir daí você já pode ter uma pequena noção quanto é que você precisa adicionar mais, né, nos teus custos mensais para acomodar os teus filhos também dentro dessas despesas mensais, ok, pessoal? Então, sem mais demora, vamos começar com a informação. Pessoal, antes de eu dar aqui alguns dados, né, eu preciso dizer algumas coisas. O Reino Unido é constituído por 4 países, ok, pessoal? Se você não sabe, fica já saber. O Reino Unido é constituído por 4 países e dentre eles está a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e Wales, ok? Essas são as 4 nações constituintes do Reino Unido, ok? Por que eu dei esse dado?
Eu dei esse dado porque o custo de vida varia muito nesses países, ok? Sendo que a Inglaterra tem o maior custo de vida dentre esses 4 países, ok, pessoal? E outra coisa que você também precisa saber é que a Inglaterra é dividida basicamente em 3 partes, ok? Tem a parte do norte, tem a parte do Midlands, ok? E tem a parte do sul. Essas 3 regiões, pessoal, varia muito, o custo de vida varia muito, sendo que na parte do norte da Inglaterra, o custo de vida é mais barato. Na parte do meio, o custo de vida é mais caro em relação à parte do norte. E a parte do sul, pessoal, é a parte mais cara da Inglaterra, ok? Para se morar. É a parte do sul. E outra coisa que você também tem que levar em consideração é que quanto mais perto de Londres você estiver, maior será o teu custo de vida, ok, pessoal? Se você estiver em Londres, então pronto, já mesmo. Londres é a cidade mais cara do Reino Unido, pessoal. Eu não estou a falar da Inglaterra, eu estou a falar do Reino Unido. Londres é a capital mais cara, ok? Outro ponto que você também precisa levar em consideração neste vídeo é que esses dados aqui que eu vou estar a passar, isso não tem a ver com Londres, ok, pessoal? Porque não tem a ver com Londres, ok? Porque Londres os preços são exorbitantes, ok? Mesmo eu que vivo aqui no Reino Unido, eu também não sei como é que as pessoas conseguem morar em Londres, honestamente, eu não sei. Porque os preços de Londres são extremamente exorbitantes, ok, pessoal? Então, qualquer dado que eu for falar aqui não tem a ver com Londres, ok? Pode ser até ao redor de Londres, eu vou falar mais ou menos as regiões, à medida, à medida que eu vou falando, eu vou falar quais são essas regiões, mas não tem nada a ver com Londres, ok, pessoal? Então, se você quer morar em Londres, você vai ter que aumentar, tipo, em cada custo de vida que eu falar, você vai ter que aumentar pelo menos umas 500 ou 600 libras a mais, ok? Para você poder morar em Londres. Ok, pessoal? Então, como eu disse anteriormente, eu vou me basear muito naquilo que foi a minha experiência e aquilo que tem sido o meu estilo de vida dentro do Reino Unido, ok, pessoal? Então, o primeiro, eu vou trazer aqui alguns cenários e em cada cenário eu vou explicar mais ou menos quanto é que você precisa para poder ter um custo de vida, ok, pessoal? Aqui as tuas contas vão variar muito, né? Vão variar muito dependendo da cidade que você escolher para morar. Vai também depender se você é solteiro, né? Se você é solteiro, vai pagar suas contas sozinho. E se você vai querer morar numa casa, se você vai querer morar num quarto, né? Dentro de uma casa, se você vai querer morar num estúdio, ou se você vai querer morar em uma casa, um apartamento, ok? Uma casa, um apartamento, sei lá, de 1 quarto, de 2 ou de 3 quartos. Vai depender do teu custo de vida, vai depender dessas variações. E também se você vai querer ter um transporte ou não, um transporte pessoal ou não. E também outro fator que influencia muito no custo de vida é a alimentação, ok, pessoal? Tem pessoas que gastam mais com alimentação, tem pessoas que gastam menos com alimentação. Então, isso vai depender do quanto você prioriza a alimentação dentro do teu orçamento mensal, ok, pessoal? Mais ou menos isso, ok? Eu vou trazer aqui alguns cenários, ok? Pessoal, se você for uma pessoa solteira e você vai morar em um quarto, ok? Em um quarto dentro de uma casa compartilhada, você vai ter que gastar com acomodação pelo menos de 300 a 650 libras, ok? Essa aqui é a variação. E o que é que vai implicar de você pagar o valor mínimo para o valor máximo? Como eu já disse, a região vai contar muito, pessoal. Cidades mais pequenas, ok? Tipo, cidades assim mais fechadas, mais assim do interior e fora, muito fora de Londres, tendem a ser um pouco mais barato, ok, pessoal? Agora, cidades que estão muito ao redor de Londres, muito perto de Londres, tendem a ser um bocadinho mais caras, ok? E outra coisa que também vai influenciar nesse pagamento vai ser se você quer um single room, ok? Um quarto solteiro sem quarto de banho, ou um quarto solteiro com casa de banho, ou um quarto de casal sem casa de banho, ou um quarto de casal com casa de banho. Porque cada um tem o seu preço, ok, pessoal? Então,
Essa aqui é a variação de 300 a 650 libras para um quarto, ok, pessoal? Outra coisa que também vai diferenciar vai ser o transporte. Você vai usar transporte público ou vai usar o transporte pessoal? Porque dependendo dessa diferença também vai ter o seu custo, ok? E depois vai ter a alimentação, pessoal. Eu vou trazer aqui um custo de vida real, ok, pessoal? Esse foi o meu custo de vida no passado, quando eu morava em uma casa compartilhada, ok, pessoal? Quando eu comecei a trabalhar, eu decidi me manter a morar em casa compartilhada porque eu queria começar a guardar dinheiro, ok? Para os meus planos futuros, ok, pessoal? Então, isso é o que eu gastava. Eu trouxe aqui algumas anotações, pessoal, de quanto eu gastava quando eu morava numa casa compartilhada, ok? E à medida que eu for falando, eu vou explicar, ok, pessoal? Então, com a casa, tipo, com o quarto, pessoal, eu pagava 420 libras, ok? E eu morava, na altura, eu morava no Midlands, ok? Eu morava naquela região do Midlands. Para você que sabe onde é que fica Midlands, Midlands tem várias cidades, ok? Eu morava numa dessas cidades do Midlands, ok? E eu pagava um quarto de 420 libras, era o valor desse quarto, ok? E esse valor, pessoal, já vinha com todas as contas incluídas, ok? Já vinha com a água, com a luz, com o council tax, já vinha com a internet. Então, eu só pagava 420 libras e eu não precisava me preocupar com absolutamente mais nada, ok? E esse quarto, pessoal, ficava dentro de uma casa que tinha 7 quartos, ok? E o meu quarto tinha uma casa de banho. Então, quer dizer que eu só partilhava a cozinha e a sala com os outros integrantes da casa. Mas, pessoal, como eu trabalhava praticamente o dia todo, então eu acabava por nem usar tipo, as outras partes da casa. Eu ficava mais no meu quarto. Né? Sempre que eu estivesse dentro de casa, eu ficava mais no meu quarto e utilizava a cozinha também, ok, pessoal? Então, esse aqui era o valor que eu pagava pelo quarto. E no quarto tinha uma casa de banho. A outra conta que eu também pagava era do transporte, pessoal. Na altura, eu morava no centro da cidade porque eu estudava, né? Então, assim que eu terminei os meus estudos, eu me mantive na mesma casa aonde eu morei para fazer o meu mestrado, ok? Então, essa casa, ela ficava no centro da cidade, ficava muito perto da universidade, ok? Então, eu decidi ficar naquela casa, eu decidi permanecer naquela casa, ok? Então, quando eu era estudante, eu não pagava nada em termos de transporte, porque, como eu falei, a casa era muito perto da universidade, então eu andava mesmo a pé, eram uns 10 minutos até a universidade a andar. Mas quando eu comecei a trabalhar, pessoal, a empresa onde eu trabalhava ficava a 40 minutos da minha casa, ok? Então eu tinha que ter alguma forma de transporte. E eu não tinha carro na altura, então eu ia mesmo de transporte público, ok? E eu pagava mensalmente 60 libras, ok? 60 libras mensal. Essa mensalidade, pessoal, cobria apenas uma zona, ok? Que era a zona em que eu circulava. Essa zona me dava acesso ao centro da cidade e também me dava acesso na região onde eu trabalhava, ok? Porque onde eu morava, o transporte se pagava por zona. Se você podia pagar, tipo, uma zona, 2 zonas ou 3 zonas, né? Assim, completo. Então, como eu não tinha necessidade de estar circular em todas as zonas na minha cidade, eu pagava apenas uma zona mensalmente, ok? Que eu poderia ir e voltar do meu trabalho normalmente, ok? E depois também era muito conveniente para mim, pessoal, porque a paragem do autocarro ficava à frente da minha casa, ok? E me deixava exatamente à frente mesmo do meu trabalho, ok, pessoal? Então, eu só subia no autocarro e na hora de descer já estava no meu serviço. Era assim, simples. Então, eu tinha um custo de transporte de 60 libras mensal, ok? O outro custo que eu também tinha era do gym, pessoal. Eu pagava o gym, eu ia de vez em quando, pessoal, não vou estar aqui a mentir, né? Eu ia de vez em quando me apetecia, mas eu estava lá todos os meses a pagar o gym, ok? E o gym eu pagava 20 libras mensalmente, ok, pessoal?
Pagava 20 libras mensalmente. E depois eu tinha o telefone. O telefone eu pagava Pay As You Go. Eu decidi não ter contrato, né? Com o telefone, porque eu não achava necessidade de ter contrato do telefone, porque eu praticamente não ligava para ninguém dentro do Reino Unido, ok? Não ligava para ninguém dentro do Reino Unido. A maior parte das minhas comunicações eram através da internet e eu tinha internet gratuita em casa, ok? Quer dizer, gratuita não, já estava incluído dentro da minha conta mensal né, do quarto, né, que era de 420 libras. Já tinha internet incluída. Então, eu só comprava mesmo assim internet, tipo, eu tinha um plano de dez libras, eu colocava 10 libras a cada mês e era suficiente para mim, pessoal, era suficiente para mim porque na maior parte das vezes eu estava em casa, se eu não estava em casa, eu estava no trabalho, ok? Então, era isso. Eu pagava 10 libras. A comida, pessoal, para a comida eu pagava 100 libras mensal também, ok, pessoal? Mas eu tô a falar 100 libras para fazer compras no supermercado, ok? Então eu fazia uma compra mensal daquilo que eu comia, né? E eu cozinhava em casa, ok, pessoal? Então o custo era de até 100 libras para as minhas contas mensal, ok? De comida. E isso, o total batia, pessoal, recapitulando, eu pagava casa, com todas as contas incluídas, ok? Eu pagava 420 libras. Transporte, eu pagava 60 libras. Gym, eu pagava 20 libras. Telefone, eu pagava 10 libras. Comida, eu pagava 100 libras, ok? O total de tudo dava por aí 610 libras mensal, ok, pessoal? Mas eu também, pessoal, eu sempre tive esse hábito. Eu sempre me dei 300 libras, ok, a cada mês. Eu me dava 300 libras a cada mês. E essas 300 libras, pessoal, era para eu gastar com o que eu quisesse, ok? Nessas 300 libras não eram para pagar contas, não era para pagar nada, não era para pagar conta, não era para pagar dívida, não era para pagar absolutamente nada, pessoal. Era para eu gastar com o que eu quisesse, ok? Eu ia gastar, eu poderia gastar com roupas, poderia gastar com, tipo, saídas com os meus amigos, poderia gastar com aquilo que me apetecesse, pessoal, sem ter culpa de nada, ok? E isso batia, né? Tipo, isso batia por aí umas 90 não, 900 e tal libras, ok, pessoal? E o resto eu guardava, ok? Porque eu sempre tive esse espírito de poupança. Então, sempre fiz poupança, tudo o resto eu guardava. Então, para me manter no Reino Unido, naquela altura, pessoal, eu precisava de pelo menos 900 e tal libras. Então, o que eu aconselho? Se você tá na mesma se você está nessa posição, ok, que você vai ter, que você vai alugar um quarto, você precisa de pelo menos, pessoal, pelo menos de 900 a 1000 libras, ok? De 900 a 1000 libras para você se manter no Reino Unido, ok? Se você quiser ter um transporte, ok, um transporte pessoal, você vai ter que aumentar pelo menos 200 libras a mais nesses cálculos que nós fizemos, ok? Então, você vai ter um custo mensal de 1.200 libras, ok? Essas 1.200 libras são todas as tuas contas incluídas. Se você tiver um carro, também já vai estar incluído. E o teu lazer de pelo menos 300 libras, ok? E o resto você vai fazer saving, ok? Saving é uma coisa assim muito pessoal, por isso é que eu não trouxe, ok, pessoal? Tem pessoa que faz saving de 50, tem pessoa que faz saving de 100, de 200, 300, 400, 500, 600 libras. Pessoal, até 1000 libras, ok? Tem pessoas que fazem savings de até 1000 libras, porque isso vai depender do quanto você do teu rendimento mensal e o quanto você está disposto a fazer saving, ok? Eu pessoalmente priorizo muito os meus savings, então eu tento viver uma vida confortável, sem muito luxo, e a maior parte do meu dinheiro eu coloco no saving, ok, pessoal? Então, é isso. Se você é uma pessoa, recapitulando, pessoal, você é uma pessoa solteira, ok? E vai morar dentro de um quarto. Você não tem carro, você tem que ter pelo menos 1000 libras para gastar mensalmente. Se você quiser incluir o carro, você vai ter que ter pelo menos ter 1.200 libras mensal, ok? Agora, pessoal, se você quiser morar num estúdio, esse estúdio varia
de 500 libras até 800 libras, dependendo da região que você escolher para morar. Lembrando que quanto mais perto de Londres você estiver, maior vai ser os teus gastos em termos de acomodação, ok, pessoal? Eu também já morei em estúdio, ok? Eu morei em estúdio por pelo menos uns 3 meses. E eu vou partilhar contigo os gastos mensais que eu tinha quando eu morava no estúdio, ok? Então, pessoal, quando eu morava no estúdio, com a casa, com o estúdio em si, eu pagava 700 libras. E nessas 700 libras, pessoal, eu só pagava mesmo o estúdio, já vinha tudo incluído, ok? Já vinha água, a luz, o council tax, já vinha tudo, pessoal. Eu só pagava uma conta mensal, internet também já estava incluído. Eu só pagava uma conta mensal de 700 libras, ok, pessoal? Depois, o transporte, eu não pagava transporte porque o estúdio era muito perto do meu trabalho, ok? Então, eu não tinha necessidade de pagar nenhum transporte e eu também não tinha carro. E eu andava a pé, pessoal. Eu andava a pé, ok? Eu andava a pé, porque era muito perto do meu trabalho, ok? Então, eu só gastava com transporte quando eu quisesse ir, assim, tipo, para uma outra cidade, ou quisesse ir para um lugar, assim, um bocadinho mais longe. Mas eu não tinha essa necessidade de pagar transporte, porque o meu trabalho ficava literalmente 20 minutos do estúdio, ok? Onde eu morava. Outra coisa que eu comecei a pagar também foi o gym, ok, pessoal? O gym eu pagava 35 libras. Mas nessa altura, pelo menos eu ia no gym regularmente, ok, pessoal? Pagava o gym 35 libras. O telefone, eu passei de Pay As You Go para um contrato. E nesse contrato, eu pagava também 35 libras para o telefone, ok? Para um telefone mensal. A comida, eu continuei a ter um gasto de 100 libras, ok, pessoal? Então, no mês completo, com tudo isso incluído, eu pagava por volta de 870 libras, ok? Mas só que, como eu disse anteriormente, eu sempre me dei 300 libras para eu gastar sem nenhuma, tipo, sem nenhum remorso, ok, pessoal? Sempre me dei essas 300 libras para gastar sem nenhum remorso. Então, a minha conta batia 1.200 libras por mês, ok, pessoal? E o resto eu guardava. Ok? Então, para o estilo de vida para o estilo de vida que eu levava, morando no estúdio, eu gastava 1.200 libras, ok, pessoal? Agora, se você incluir um transporte pessoal, então você vai estar por volta de 1.400 libras, ok? Você vai ter que ter entre 1.200 a 1.400 libras mensais, ok? Só as tuas contas mensais. Aqui não envolve savings, aqui não envolve nada, pessoal. Simplesmente são contas mensais. Para você viver, assim, uma vida, tipo uma vida, assim, estável, ok? De 1.200 a 1.400 libras mensais, ok, pessoal? Eu também, pessoal, já vivi em uma casa de um quarto, ok? Já vivi em uma casa de um quarto. E na casa de um quarto, pessoal, aqui é que as coisas começam a apertar um pouco, ok? Então, na casa, pessoal, eu pagava 850 libras. Depois, só a casa, ok? Ok, pessoal, só a casa eu pagava 850 libras. Depois eu pagava o council tax. O council, pessoal, o council aqui é uma taxa administrativa da cidade que você tem que pagar, ok? Mas o council, ele tem desconto. Se você é uma pessoa solteira, você vive sozinho na tua casa, você tem desconto de até 25% do valor total do ano, ok? Agora, se você mora com outras pessoas na tua casa, você não tem desconto nenhum, ok? Então, como eu morava sozinha, eu tinha esse desconto, eu apliquei para esse desconto. Então, eles descontaram 25%, né, do valor. Então, o cônsul, eu pagava mensalmente 110 libras no cônsul tax, ok? A luz, pessoal, a luz aqui também eu comecei a pagar separadamente. E a luz também varia muito, pessoal. A luz aqui é uma conta que varia muito, pelo menos para mim varia muito, pessoal. Por quê? Porque
vai depender muito. Aqui eles usam o sistema de Smart Meter, ok? Então, a conta de luz vai variar consoante o que você usar, ok? Então, o máximo que eu já paguei morando sozinha foi 170 libras. E o mínimo que eu já paguei morando sozinha foi de 50 libras. Então, por que que a luz varia assim tanto, pessoal? Porque nos meses mais frios, né? Nos meses de inverno, é, aqui usa-se muito o aquecedor. Pelo menos eu uso muito o aquecedor, pessoal, porque senão é impossível você conseguir dormir ou ficar em casa, pessoal, porque é muito frio, ok? Então, o aquecedor acaba por ser um gasto tremendo, acaba por contribuir, né, nesse aumento de luz, ok, pessoal? Nesse aumento da taxa de energia. Agora, quando é summer, pessoal, aqui os summer, os dias são mais longos, só começa a escurecer a partir das 22 horas e começa já a amanhecer por volta das 4, 5 horas, tipo, o sol já começa a nascer, né? Então as pessoas não usam muita eletricidade, não usam um heater, ok? Então por isso é que a energia, o fio da energia cai muito, ok, pessoal? Então, quando é no tempo do summer, eu pago entre 50 a 60 libras, ok? Agora, quando é tempo de inverno, pessoal, eu pagava, né? O máximo que eu já paguei é 170 libras, ok, pessoal? Mas normalmente varia entre 150 a 160, algumas vezes vai até 170, ok? Mas aqui eu coloquei o valor máximo que eu já paguei, que é de 170 libras, ok, pessoal? Depois vem a água. A água eu pagava 30 libras, ok? Transporte, não pagava nada em termos de transporte, porque eu sempre optei, pessoal, sempre foi assim. Quando eu morava, não, quando eu estudava, eu sempre optei por morar perto da universidade e também quando eu trabalho, eu sempre optei em trabalhar em regiões que ficassem, tipo, eu sempre optei por morar perto do meu serviço, ok? Do lugar onde eu trabalho. Então, é sempre tipo 10, 20 minutos a caminhar, ok, pessoal? Então, transporte também não pagava nada. Internet, pessoal, também não pagava nada, eu pagava zero de internet, porque eu pagava o telefone que me custava 36 libras. Ok, pessoal? Me custava 36 libras o telefone. E o telefone já vinha com a internet incluída. E a minha internet, tipo, para aquilo que eu uso, eu trabalho presencialmente, pessoal. Então, a maior parte do tempo eu estou no serviço. No serviço tem internet, ok? E tipo, em casa eu só uso mesmo para ver, tipo assim, redes sociais, conversar assim com as pessoas no WhatsApp. Pessoal, eu não preciso de internet para nada, nem assisto televisão sequer, ok? Então eu consigo com a minha internet no telefone, eu consigo fazer hotspot, ok? No telefone, quer dizer, consigo fazer hotspot na televisão, no computador, para outras pessoas, se elas estiverem aqui na minha casa. Pessoal, então eu não pagava a internet, eu pagava o meu telefone, que era 36 libras. E depois o gym também pagava 40 libras, porque subiu, né? O preço subiu. Depois eu tinha o custo da comida, que também permaneceu 100 libras mensal, ok? E eu pagava também o YouTube, que são 16,99 e o iCloud 3 libras, ok, pessoal? E depois, né, como sempre, eu sempre tive o costume de adicionar 300 libras a mais para o meu próprio lazer, pessoal. Então, o total das minhas contas batia 1.650 libras, ok? Eu tinha que ter disponível para gastar todos os meses 1.650 libras, ok? Agora, você que quer incluir um carro dentro desse orçamento, ok? Você vai ter que ter pelo menos mais 200 libras a mais, ok? E estamos a falar em 1.850 libras, ok? No mínimo, para você ter disponível para você gastar mensalmente, ok? E isso aqui nós não estamos a incluir o saving, ok, pessoal? Porque saving é de cada um sabe se faz, se não faz, ok, pessoal? Eu, pessoalmente, eu priorizo muito os savings, então eu também tenho um dinheiro reservado que eu faço saving. Eu sempre fiz, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, a maior parte do meu dinheiro vai no saving, ok, pessoal? Por isso é que eu escolhi não ter uma vida assim com muita abundância, ok? Eu vivo para
sem passar nenhuma vontade, ok? Dentro daquilo que são as minhas possibilidades, dentro daquilo que é o meu custo de vida, ok, pessoal? Então, é isso. Essa aqui é um custo de vida, pessoal, de uma pessoa solteira, ok? Se você vai morar sozinho, você é uma pessoa solteira, você vai morar sozinho, você vai arcar com as suas próprias despesas. Essa aqui são as contas, o dinheiro que você vai ter que ter disponível para poder se manter no Reino Unido ou na Inglaterra mensalmente, ok, pessoal? Lembrando, se você é solteiro, vai morar dentro de um quarto, você tem que ter pelo menos de 900 a 1000 libras disponível, ok? Se você quiser incluir um carro, um transporte pessoal, você vai ter que ter pelo menos 1200 libras mensal, ok? Para você gastar. Agora, se você optar por um estúdio, ok? Você vai ter que ter pelo menos 1200 libras mensal para você gastar. E se você quiser incluir um transporte, você vai ter que ter pelo menos 1400 libras mensais para você gastar, ok? Se você optar por uma casa de um quarto, pessoal, você vai ter que ter pelo menos 1650 libras para você gastar, ok? Se você quiser incluir um carro, um transporte pessoal, você vai ter que ter pelo menos 1850 libras mensais, ok? Então, essa aqui é o custo de vida que você vai ter na Inglaterra, pessoal. Lembrando que o teu custo de vida vai ter alguns fatores variantes, ok? Primeiro de tudo que vai influenciar é a cidade onde você vai morar. Segundo, o tipo de acomodação que você vai escolher, se é um quarto, se é um estúdio, se é uma casa de um quarto, dois, três, cinco quartos, não sei. Outra coisa que também vai influenciar é se você vai querer usar os transportes públicos ou um transporte pessoal. E outra coisa é a alimentação, ok, pessoal? Se você vai querer comer a maior parte do tempo no restaurante, se você vai querer comer, fazer takeaway, se você vai querer comer na tua casa, ok? Então, esses aqui são os custos que influenciam bastante, ok, pessoal? Agora, isso aqui, pessoal, eu falei do custo de vida para uma pessoa solteira, ok? Uma pessoa solteira que vai pagar as suas contas sozinhas. Agora, se você tiver alguém, ok? Se você tiver alguém, você claramente vai partilhar as contas com essa pessoa, ok, pessoal? Então, vamos supor que você tem um namorado, você tem um noivo, você é casada, que é o meu caso, né? Eu sou casada, eu vivo com o meu marido. E vocês vão começar a partilhar as contas de casa, né? Não sei qual é a vossa dinâmica, não sei qual é a dinâmica que vocês vão escolher, né? Mas claramente, pessoal, se os dois trabalham, se os dois vão fazer contribuição para as despesas, fica muito mais em conta, pessoal, muito mais em conta mesmo. Por exemplo, se você vai dividir o quarto, se vocês vão morar juntos dentro do quarto, se vocês vão morar juntos no estúdio, se vocês vão morar juntos dentro de uma casa de um quarto, dois, três, independentemente do número do quarto que vocês forem lá alugar as casas, né? Vai ajudar muito, ok, pessoal? Principalmente se os dois contribuem com as contas de casa, pessoal, ok? Então, atualmente, pessoal, eu moro com o meu marido, ok? E a nossa dinâmica nós repartimos as contas, ok, pessoal? Então, eu pago um valor mensal, o meu marido também paga um valor mensal, ok? E ele fica com outros custos adicionais, como, por exemplo, ele é que paga a internet, ok? Nós temos a internet, porque o meu marido ele gosta de jogar PlayStation, então ele paga a internet, pessoal. E também a comida, ele é que paga. Nós temos um custo mensal de 100 libras por semana para a comida. E também, quando nós sairmos, pessoal, tipo, sempre que nós vamos sair, os finais de semana ou uma coisa assim parecida, o meu marido é que paga, ok? E depois, fora disso, eu pago as minhas coisas, né, pessoal? Porque eu tenho algumas subscrições, tenho o gym, tenho o telefone, tem o YouTube, também eu pago o YouTube, tem o iCloud, ok? Então, tipo, essas continhas assim, eu pago 100 libras, ok? Pago 100 libras para pagar tudo isso aqui que eu citei, ok, pessoal? Então, se você vive com alguém, você também vai ter que ter disponível para gastar pelo menos 1000 libras, ok, pessoal? Para você contribuir com as contas, ok? De casa.
ok? Para você contribuir com as contas de casa, e para você também ter, assim, algum dinheiro no bolso, no mês, né? Para você comprar aquilo que você quiser. O restante do meu dinheiro eu coloco num saving, ok, pessoal? Então, se você mora com alguém, pessoal, se você mora com alguém, é muito mais vantajoso, principalmente quando essa pessoa contribui nas despesas, ok? Agora, se você mora sozinho, pessoal, você quer ter uma casa, tipo, antigamente, pessoal, eu gastava sozinha em volta de 1.600 e tal libras, ok? Que eu gastava sozinha, pessoal, a pagar sozinha, ok? Então, pessoal, esses aqui são os custos que você precisa saber, ou pelo menos ter em mente, quando você quiser morar na Inglaterra, ok, pessoal? Então, sem mais demora, chegamos ao final do vídeo. E beijinhos, pessoal. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, deixar o like, um comentário, pessoal. E beijos, nos vemos no próximo vídeo, ok? Beijo, tchau.